Shalom, queridos, a graça e paz, que o Senhor possa repousar sobre a sua vida nesse momento. Eu saúdo os irmãos com a paz, a graça e a consolação do Espírito Santo. Meus queridos, vou me apresentar para vocês. O meu nome é Mateus Silva, congrego na Igreja Batista, Ministério Rei dos Reis em São Paulo, na região de Santo Amaro, e este é o primeiro vídeo que eu coloco no canal, eu espero que por meio de todo este conteúdo que eu vos apresentarei, vocês possam ser edificados, porque este canal, o nome dele é Discípulos de Cristo, e no capítulo 28 de Mateus, o Senhor nos diz, para ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus irmãos, nesse primeiro vídeo eu queria mais fazer uma apresentação mesmo para vocês e também passar uma pequena palavra para que os irmãos sejam edificados por meio da palavra do Senhor. Continuando, no livro de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 17, a palavra de Deus diz: E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Queridos, vamos iniciar com uma oração. Peço que nesse momento vocês fechem seus olhos e vamos orar. Pai, Senhor e querido Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de poder propagar o Teu Evangelho, Pai, por meio da palavra de Cristo. Nós te agradecemos, Pai, sim, por todo tipo de tecnologia, assim como o YouTube pode nos proporcionar que o Seu Evangelho seja propagado em todas as nações, Senhor. Pai, pedimos que em nome de Jesus, a partir de agora, o Espírito Santo, Pai, comece a nos edificar por meio da palavra. Que o Espírito Santo, Pai, comece a consolar todo aquele que precisa do Teu consolo. Que o Espírito Santo chegue, Pai, em todos os lugares e toque os corações, Pai, daqueles que precisam da Tua palavra, meu Deus. Estamos aqui, Pai, não para ganhar visualizações ou dinheiro, Pai, mas estamos aqui, Senhor, porque queremos ser edificados, queremos fazer discípulos, assim também como Jesus nos ordenou, Senhor. Pai, em nome de Jesus, derrame discernimento e sabedoria sobre as nossas vidas, meu Deus, para que nós, por meio do Espírito Santo, falemos para os que ainda não estão em luz. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém. Bom, queridos, continuando. O intuito desse canal é propagar o Evangelho de Cristo, é fazer novos discípulos, É fazer novos discípulos e que esse Evangelho venha se propagar por todas as nações, enquanto ainda há salvação e enquanto ainda se pode encontrar o Senhor. Amém? Peço que os irmãos peguem suas Bíblias e abram no livro de Gênesis. A partir do capítulo 26 eu vou trazer uma pequena palavra para vocês, é mais uma apresentação. Esse canal é o primeiro vídeo, então também me perdoe se eu cometer alguma falha de gravação ou de áudio. Em nome de Jesus nós iremos ser edificados de qualquer forma. Amém? Bom, Gênesis 26, a partir do versículo 1, vamos ler. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei.
porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas as terras, e em tua semente serão benditas todas as nações, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Amém? Meus irmãos, a terra de Gerar era uma terra filisteia. E naquele tempo havia muita fome, como a palavra nos diz, havia muita fome, e devido a isso, cremos que Isaque estava indo para o Egito, ele estava descendo para o Egito, né? A Bíblia não nos deixa claro, né? Mas na verdade no versículo 2, o Senhor vai dizer: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. E Deus pede para que Isaque habite em Gerar, né? Que era onde ele estava, na terra dos filisteus. Então, o Egito era uma terra de muita bonança, de muita prosperidade, de muita fartura, e devido a isso provavelmente Isaque estava descendo lá para conseguir alimentos, suprimentos para o teu povo, né? Mas o Senhor falou com ele: não desça, habita na terra que eu te disser, e você será abençoado, porque Abraão me obedeceu, guardou a minha voz e o meu mandato. E Isaque obedeceu a voz de Deus, né? Então, nós tiramos 3 coisas daí. Primeiro, vem a questão de que Isaque, ele ouviu a voz de Deus e o obedeceu. Porque no versículo 6 vai dizer: assim habitou Isaque em Gerar. Então, Isaque permaneceu em Gerar, né? E foi abençoado, porque mais para frente o texto vai nos dizer que naquela mesma terra ele colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava, né? Então Isaque foi muito abençoado grandemente. E para que nós não nos percamos, meus irmãos, né? O título dessa mensagem é Plante Obediência e Colha Bênçãos. Tá? Então nós vemos que o plano de Deus, ele se concretizou na vida de Isaque por conta de sua obediência, né? No versículo 12 vai dizer: naquele ano Isaque fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaque tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram sentindo inveja dele. Então o plano de Deus concretizou na vida de Isaque por conta de sua obediência. Ele poderia não ter obedecido e ter descido até o Egito, né? Porém, é algo que, se Isaque tivesse desobedecido ao Senhor, ele não seria abençoado e Deus não estaria com ele. Porque Deus diz: habita nessa terra e eu serei contigo e te abençoarei. Então, se Isaque tivesse desobedecido Deus, nada disso teria acontecido na vida dele, né? E ao mesmo tempo, nós podemos ver que Deus frustra o plano de Isaque de descer até o Egito e cria um novo plano na vida dele, incluindo nesse propósito o cumprimento do juramento feito a Abraão. Então, para deixar mais claro, Deus pede que Isaque fique na terra que ele lhe mostrará, para que seja cumprido o juramento na vida de Abraão, que no caso seria aquela terra e os descendentes numerosos como as estrelas do céu, né? É isso que devemos fazer todos os dias, ouvir os planos do Senhor e obedecer às suas ordens, pois também no livro de Jó, capítulo 42, no versículo 2, vai dizer: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos
pode ser frustrados, aleluia, porque Deus, Ele faz planos na nossa vida. Não adianta nós fazermos um plano e Deus não estar envolvido nesse plano. Não adianta a gente fazer um plano e não apresentar esse plano para Deus, pois não é só os nossos planos, mas é os planos de Deus. Deus frustra os nossos planos para que o dele sejam cumpridos na nossa vida. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Eu separei alguns pontos para nós sermos edificados. Em Hebreus, e no livro de Hebreus, no capítulo 12, no verso 11, vai dizer: e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico e justiça nos exercitados por ela. Pois Deus corrigiu Isaac, e até parecia ser uma coisa ruim, porque não era o que passava pela nossa cabeça aquilo que Deus quer para nós. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça para aqueles que exercitam a ela. No livro de João, capítulo 14, versículo 15, a palavra de Deus também vai nos dizer: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Pois Deus, aquele que ama a Deus, guarda as suas ordens, assim como Isaac fez. E Isaac poderia ter falado: não, é coisa da minha cabeça. Hoje em dia o Espírito Santo fala com vocês pensando: não, é coisa da minha cabeça, e faz aquilo que é a tua vontade. E você se frustra muitas das vezes por não ouvir. Todos nós fazemos isso, todos nós cometemos esse erro. É coisa da minha cabeça, vou continuar com o meu plano, eu tenho que colocar esse plano em prática. Mas esquecemos de guardar e de obedecer às ordenanças do Senhor, para que os nossos planos sejam prósperos. Também em Jeremias 29:11 vai falar das prosperidades no plano de Deus. Jeremias 29, verso 11, vai dizer: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, sobre a correção do capítulo 12 de Hebreus, Deus corrige Isaac e ordena que ele fique em Gerar, pois provavelmente Isaac planejava descer até o Egito. Porém, Deus precisava de Isaac ali para que fosse cumprido tanto o juramento que foi feito a Abraão. Se Isaac não tivesse dado ouvidos à voz do Senhor e tivesse descido ao Egito, nada teria acontecido na vida dele. Mas Isaac foi fiel, e além de ser fiel, ele foi obediente ao Senhor. E é assim que devemos agir, se alegrando nas correções do Senhor. Podemos não entender muitas das vezes as correções de Deus, mas ela serve para nos amadurecer em vida espiritual e sermos mais cheios do Espírito Santo. Em questão da obediência, João 14:15, nós acabamos de ler, o texto nos deixa bem claro que tanto para Deus ser presente como para as suas bênçãos nos alcançarem, devemos ser obedientes às suas ordens e pedidos também para que os planos do Senhor se cumpram em nossa vida. Pois de que adiantaria Isaac ser um servo do Senhor e não ouvir a sua voz e não obedecer às suas ordens? Não adianta servirmos a Deus, mas não obedecer às ordens que Ele nos dá. No livro de Lucas 6, capítulo 6, no verso 46, vai dizer: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Temos que obedecer a Deus, independente da ordenança, pois Deus não vai fazer nada que seja para te prejudicar, mas para te abençoar, para te edificar, para te fazer crescer, para te encher do Espírito Santo. São as ordenanças do Senhor na nossa vida. Também na questão das prosperidades, nos planos do Senhor, que nós lemos em Jeremias 29:11. Vemos que Isaac prosperou devido à sua obediência à palavra de Deus. Em tudo que ele fazia, ele era bem-aventurado, pois o Senhor o abençoou em tudo que ele fazia. Ele ouviu a voz de Deus e Deus fez ele prosperar tanto a ponto de ser invejado e expulso de Gerar. Pois os outros habitantes de lá, além de invejarem Isaac, tinham temor, pois sabiam que Deus era com Isaac. Nós vemos isso em Gênesis. Vamos abrir lá em Gênesis,
capítulo 26 novamente, no verso 27 ao 29, e a palavra nos diz: E Abimeleque veio a ele em Gerar com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhe: Isaque, por que viestes a mim? Pois que vós me aborreceis e me enviaste de vós. E eles disseram: Havemos visto na verdade que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo, que nos não faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Deus é perfeito em tudo o que faz. Ele ao mesmo tempo corrige Isaque, faz Isaque prosperar, e ainda usa Isaque como instrumento para cumprir o juramento feito a Abraão. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós tiramos alguns ensinamentos desses estudos. Primeiro, sermos obedientes. É melhor ficar em Gerar com Deus do que ir ao Egito sem Ele. É melhor você seguir o plano que Deus tem para a sua vida, com Ele presente, mesmo que doa no começo, mas no final te fará prosperar. E não só prosperar, mas também te edificará, do que você seguir o seu plano e se frustrar e não estar com o rei. É melhor nós obedecermos, independente da situação. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, então eu vou resumir rapidamente. Segundo, abrir mão dos nossos planos para seguir os planos de Deus. Não tem como nós queremos servir a Deus sem abrir mão dos nossos planos. Temos que seguir os planos de Deus. Deus já tem um plano traçado para nós. Então, a partir do momento que nos convertemos, não é mais os nossos planos, é os planos de Deus. Não falo mais aquilo que eu quero, mas eu falo o que Deus manda eu falar. Eu não tomo mais aquilo que eu quero, mas eu me encho daquilo que o Senhor quer me encher. Terceiro, plantar a obediência para colher as bênçãos. Se nós obedecermos, seremos abençoados, porque isso é palavra de Deus, a palavra não mente. Então plantemos obediência para colher as bênçãos. E quarto, último e não menos importante, ouçamos a voz de Deus e inclua Ele em nossos planos. Devemos perguntar a Deus sobre os nossos planos. Devemos colocar na nossa oração os nossos planos. E que nós também ouçamos a voz de Deus, porque Isaque só prosperou porque ouviu a voz do Senhor. O juramento só foi cumprido na vida de Abraão por conta que Isaque ouviu o Senhor. Então que a partir de hoje nós possamos ser edificados, plantando obediência para colher as bênçãos de Deus, meus queridos. Que em nome de Jesus você seja edificado por meio dessa palavra. E para finalizar, vamos orar. Pai, Senhor e querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais um estudo. Nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que falou com nós. Que cada um dos teus filhos, Pai, que vê esse vídeo, possam ser edificados. Que a partir de hoje essa palavra, Pai, seja plantada no coração deles, Pai. E também no meu, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que todos nós continuemos sendo edificados por meio da Tua santa palavra, meu Deus. Que em nome de Jesus, Pai, nós, Teus filhos, continuemos, Pai, sendo obedientes para colher não só as Tuas bênçãos, mas para ser cheios de Ti, para andar segundo os Teus propósitos nas nossas vidas, meu Deus. Que cada um que escutou essa aula, que assistiu esse vídeo, seja edificado abundantemente, Pai, por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós clamamos e pedimos, Pai. Que toda essa obediência, Pai, seja plantada nos nossos corações. Que todos os nossos planos, Pai, que temos para nós, primeiro sejam perguntados ao Senhor, Pai. E que nós, antes de todas as coisas, obedeçamos, Pai, quando o Senhor nos dar um plano. Que nós não sigamos os nossos planos, mas sim os planos do Senhor para conosco, meu Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, um grande abraço. Que Deus abençoe a vida de vocês. Se inscrevam no canal, deixem o like, comentem e compartilhem.